Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Olá, boa noite a todos. Tudo bem, André? Tudo bom? Tudo bem. Douglas, tudo jóia? Pessoal, em Tudo primeiro lugar, ótimo. em nome do PMI-DF, é um prazer ter novamente o Douglas conosco e vocês participando desse trabalho, né, desse workshop. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E gostaria de combinar algumas coisas de vocês, antes até mesmo de apresentar o Douglas. Já estou aqui acelerando o processo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem como é que isso aqui vai funcionar. Né? O Douglas ele vai fazer uma apresentação praticamente contínua, sem interrupção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, postem no chat, que eu vou filtrando aqui e mais tarde, qual o final, eu passo para o Douglas ir respondendo. Ok? Preciso que vocês deem um ok lá no chat para eu ver se tá tudo ok, Joia, Fernanda, Ingrid, Eduardo. Beleza, joia, pessoal. Maravilha, tá? Então, eu sou o André Caraza, agora fazendo as devidas apresentações, né? A gente primeiro atualmente explica a ferramenta e depois a gente. Tá? Eu sou o André Caraza, diretor de educação da PMI-DF, e vou dar o suporte necessário aí ao professor Douglas para que ele possa fazer esse trabalho. Tá? Fazer um breve resumo aqui do Douglas. Tá? Douglas é gerente de projeto PMP e de processos, com forte atuação na área de tecnologia e de governo, carreira gerencial no segmento bancário, detém ampla experiência em setores como projeto, TI, varejo, processos, educação corporativa, acumulou experiência em departamentos de marketing, telecomunicações, desenvolvendo ações de alavancagem de market share. O setor público possui mais de 10 anos de experiência em tecnologia, projetos de governança, onde assessorou a implementação de sistemas de alta criticidade negocial, coordenação de equipes de alta performance, e em 2016, a implementação do PMO de projetos descentralizados. Desde 2016, exerce a função de coordenador de projetos na matriz da Caixa Econômica Federal, a Superintendência Nacional de Organização, Governança e Processos, já tem atuado coordenando a nova gestão de processos na empresa, como também um projeto estratégico de política de relacionamento com clientes da Caixa. Atua ainda como instrutor de cursos oficiais na Universidade Corporativa da Caixa, professor universitário, tem ampla experiência em cursos de graduação em administração e gestão, onde conduziu matérias como marketing, estratégia de sustentabilidade, governança corporativa e gerenciamento e desenvolvimento de pessoas. Atualmente, ministra os cursos de pós-graduação em gerência de projetos, disciplinas como gerenciamento de programas e portfólio, e escritório de projetos e gestão de projetos com a ferramenta Project, Microsoft Project 2016, a qual certificados pela Microsoft, ok? Esse é o nosso instrutor, seja bem-vindo, Douglas, muito obrigado, a palavra é sua. André, queria primeiramente agradecer pela oportunidade, o PMI sempre trazendo aí uma oportunidade muito bacana para todos se apossarem de conhecimentos que são importantes para a nossa comunidade. Isso é muito belo. A Natália tem consigo uma equipe extremamente querida por todos. Eu, particularmente, sou um pouco suspeito para falar, porque tenho uma interação muito grande, sobretudo com o Matheus, um excelente profissional. Sem dúvida. E a Natália tem um dos grandes marcos da sua gestão, de fato, trazer um conteúdo atualizado, trazer um conteúdo contínuo para a nossa comunidade. Isso, de fato, nos fortalece e, em alguma medida, faz com que a gente esteja preparado para vivenciar os desafios da gestão de projetos. Agradecer a todos que estão presentes aqui,
Gostaria de falar o nome de todos, mas eu vou falar o que estão aparecendo aqui na minha tela por hora. Carlos, Renato, André, Rogério, Lucivaldo, José Carlos, Gabriel, Thomas, Vitor, Alessandra, Diele, Luciane, queridos, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. Estamos, né, com feriado aí, e para mim mostra um pouco mais aí do compromisso de vocês de também se desenvolverem, de procurarem conhecimento. Nosso tema, né, é um tema para mim muito importante. Eu sou bastante carente de qualidade de informação. E para a gente que atua com projetos, considerando aquele conceito pleno para mim do PMBOK, que é um esforço temporário empreendido para a construção de objetivo de um produto, serviço ou resultado exclusivo, nós estamos sempre, continuamente, tocando algum tipo de projeto. Independente se é um projeto robusto ou não, né, se é um projeto preditivo ou ágil, nós estamos tocando várias iniciativas. E o que eu vejo hoje dentro da nossa comunidade é uma necessidade profunda de reflexão quanto à definição do projeto que a gente executa. Porque existem muitas iniciativas interessantes e a gente tem sido requerido, né, pelas organizações que fazemos parte, de pensar o novo, pensar projetos, pensar iniciativas, mas a gente precisa, antes de pensar numa iniciativa que vai se tornar um projeto, tentar mergulhar, para mim, num dos principais documentos que o PMBOK trabalha, que é o termo de abertura do projeto. Então, assim, eu vejo muitas fragilidades, eu podia dizer, quando a gente define o termo de abertura. E eu ouso a dizer, um bom gerente de projeto, você já começa a avaliar ele pela qualidade do termo de abertura que ele escreve. Então, a gente precisa, eu queria trazer de forma bem transparente, com o coração aberto para todos que estão aqui. Rogério, dando uma boa noite, Rogério. A gente precisa evoluir com os nossos termos de abertura. E a gente precisa saber escrever um termo de abertura. Porque ele é praticamente o embrião, o DNA de um projeto. Então, eu desenvolvi um template já preenchido para eu apresentar para vocês hoje. E é claro que dá para a gente complementar com uma série de outras visões, se vocês quiserem, mas eu vejo que esse template que eu vou apresentar para vocês, já preenchido, vai lhes dar uma visão mais consolidada do que é um bom projeto, o que é um projeto bem estruturado. Então, eu vou compartilhar a tela para vocês, né, para a gente começar a discutir, e depois a gente abre para um bate-papo, né, sobre algumas dúvidas, etc. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. André, você tem que me colocar como host na reunião para eu poder compartilhar o conteúdo. Se você puder fazer, eu te agradeço. Estou fazendo. Obrigado. E o meu objetivo aqui com vocês é fazer uma descrição detalhada do que é um termo de abertura. Vou compartilhar com vocês esse material para servir de instrumento para vocês. E eu tenho por certo que vocês dando uma lida depois, porque eu vou, por conta do nosso horário, eu vou tentar ser um pouco mais eficiente na comunicação, mas eu queria que vocês depois dessem uma lida com um pouco mais de cuidado nesse termo de abertura, porque eu tenho certeza que ele vai ser extremamente relevante para o debate que vocês têm que fazer. Né? Eu acho que a primeira coisa, e a gente é submetido a isso, sobretudo o pessoal da tecnologia, que às vezes está aqui presente conosco, às vezes a gente tem... Obrigado, André. Estou aqui com ele na tela. Então, a gente que está num ambiente empresarial cada vez mais complexo, né? Com um resultado, uma necessidade de resultado constante. Esse discurso a gente já viu em diversos autores, a gente já viu esse discurso em diversos palestrantes, mas o ambiente que a gente vive é um ambiente de extremo desafio
para a gente tocar iniciativas que gerem receita, diminui desperdício, e gere maior benefício para o nosso público. Basicamente, esses três elementos aí vão descortinar projetos. Mas a gente precisa saber debater bem um projeto. E para a gente debater bem um projeto, a gente precisa de um termo de abertura estruturado. E aqui eu consolidei um termo de abertura, né? Aqui eu estou tratando um termo de abertura como se fosse da construção da unidade 3 de educação integrada, como se fosse uma unidade escolar na região do Distrito Federal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu julgo como um bom termo de abertura completo. É claro que a gente pode espremer um pouco mais e trazer mais informações, mas eu vou passar para vocês e aí a gente vai comentando depois no final para a gente debater, melhorias, etc. Então, primeiro ponto, né, a descrição clara do que é o nome do projeto. Às vezes as empresas elas começam a trabalhar ideias, mas não tem batizado o nome do projeto. Isso cria uma dificuldade da comunicação. Ah, não, tem uma iniciativa que vai melhorar a receita do projeto, ou de alguma forma vai, a receita da empresa, perdão, ou de alguma forma vai minimizar nossos riscos, ou vai aumentar o benefício para o nosso cliente. Tá? Qual que é o nome desse projeto? Então, não sei. É importante que as empresas, já na definição de uma ideia, comecem a criar um padrão no nome, né? Batizar o nome do projeto. Isso começa a criar um diálogo comum entre aqueles atores que vão participar do debate, da construção. O primeiro ponto aqui, né? A gente tem o nome de um projeto claro, né? Segundo, qual que é o cliente ou demandante do projeto, né? É a alta administração da nossa empresa ou é um cliente específico da nossa organização, né? Então, a gente precisa ter claro o que é, quem que está demandando, quem que está fomentando esse projeto, né? Então, o que eu coloquei também como nome do projeto, né? O cliente, né, que está demandando. Então, isso é um ponto relevante para a gente. Coloquei aqui a data, tá, querido? Como é um template que eu tenho usado já há algum tempo, então não repare a data, mas uma data importante da data que a gente criou esse documento. O nome do patrocinador, então coloquei aqui, né? No caso do cliente, o governo do Distrito Federal, ele que está patrocinando, ele que está solicitando a construção de uma unidade escolar. E aqui o nome do patrocinador, Fundo de Participação na Educação de Base, né? O Fundeb. Então, quem que está patrocinando esse projeto, quem está colocando dinheiro no projeto, também é uma informação relevante. Quem que é o gerente, ou seja, quem que está na frente da execução do projeto, e, na mesma medida, quem que preparou o documento. Porque, pasmem, no ambiente do dia a dia que a gente tem vivenciado, a gente não consegue identificar atores. Eu sei que existe uma ideia, que eu não sei se está batizado. 2, eu sei que tem um gerente. E aí, às vezes, eu vou perguntar a ele sobre coisas do termo de abertura, mas não foi ele que elaborou. Então, pasmem, às vezes a comunicação, a gente precisa evoluir com os atores que participam do projeto, quem que escreveu a documentação, quem que, né, aprovou, qual que é o papel de cada um. Então, aqui nesse termo de abertura, eu já coloco mais ou menos uma listagem inicial. E aqui um ponto importantíssimo, que eu mesmo, vez ou outra, me incorro nesse problema. O versionamento do documento. A gente vai salvando aquele mesmo documento, a gente entra numa reunião, salva o documento, aí daqui a pouco o que acontece? Você salva a nova versão, salva o mesmo documento, mas não versiona ele. Moral da história, a gente não consegue ver o que a gente mudou de uma versão para outra. Qual o benefício que a gente tirou, qual que foi talvez um outro stakeholder que a gente identificou. Então, é importante a gente trabalhar versionamentos de documentos para ver o que está alterando ao longo do caminho, né? A gente precisa ter Douglas, nos ouve? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Heitor, está me ouvindo? Sim. Renato, ok. Douglas? Só um minuto, pessoal. Vamos entrar em contato com ele aqui. Sim. Só um minuto.
Só um minuto, por favor. Só um minutinho, pessoal. Vamos esperar o Douglas voltar. Enquanto isso, pessoal, deixa eu ir comentando com vocês. Pode ser que no grupo de hoje nós tenhamos estudantes tanto de graduação, tanto de pós. Tá? Temos alguns aí? Vamos ver pelo chat. E sim, qual a instituição? Graduação, Gustavo, muito bem. Qual delas? Unesp, legal. USP, Senac, pós, legal. Pós, única, joia, legal. Bom, pessoal, o PMI-DF, ele, Unifor, será legal, que bom. Oi, professor, tudo bem? Heitor, tudo jóia? Legal. Bom, pessoal, muito bom, massa. Olha só, o PMI-DF, ele tem uma política, uma forma de atuar que é realizar apresentações junto às instituições de ensino e trazer essas instituições de ensino para junto ao nosso instituto, ao PMI. Então, nós podemos realizar palestras do tipo apresentação do próprio PMI, explicar como ele funciona, o que é o PMI, ou uma apresentação mais técnica. Desculpe, queridos, caiu aqui. Tá, joia. Douglas, me dá só um minutinho, deixa eu só terminar o raciocínio, por gentileza. Claro. Fazemos a apresentação mais técnica, como uma palestra de gestão de projeto, ou de risco, ou de ágil, enfim, o que vocês precisarem. Tá? Qualquer coisa, eu vou deixar aqui no final também, vou deixar aqui no chat o meu endereço de e-mail e me coloco à disposição de vocês para realizarmos esses contatos para o PMI realizar um contato com vocês e com instituições. Legal? Ok? Passo de novo. Aristóteles, legal. Tá? Eu atualmente também estou como professor de pós da Católica. Tá? Legal. Bom, vou passar de novo a palavra para o Douglas. Tá legal? Bacana, André, obrigado. Valeu. Só me colocar como host novamente. Claro. Então, queridos, eu estava voltando aqui no raciocínio. Então, é importante a gente qualificar o nosso tempo de abertura já no início, né, trazendo os atores, quem é patrocinador, qual que é o nome do projeto, quem que preparou o documento, né, do nosso tempo de abertura. E aí, eu tenho aqui, né, o início, aqui, o objetivo do documento. Então, ele autoriza formalmente o início do projeto. Por incrível que pareça, tem empresas que não existe termo de abertura. E aí, não existe um documento oficial que trata o projeto, que autoriza formalmente a sua execução. Então, você já vê que algumas empresas já começam, eu diria que, às vezes, simplificando o processo de gerenciamento de projetos. Não, a gente precisa de termo de abertura, não. A gente faz uma reunião, delibera e autoriza. E aí, a gente tem uma carência hoje gigantesca de documentação. E aí, a gente precisa... Eu fico muito receoso quando a simplificação traz consigo uma eliminação da documentação e não apenas, talvez, uma redução do papel. A redução do monte de papel, de documentos. A gente precisa manter documentação porque ela é o rastreamento. Como é que eu vou traquear a informação histórica do projeto? Então, é importante a gente manter a documentação. Nesse caso aqui, em específico, né, eu estou trazendo uma documentação um pouco mais robusta, mas vocês podem pensar, né, a gente pode pensar também mais à frente uma documentação um pouco mais simples. Né? Perfeito. Então, o nosso projeto aqui, construção da unidade 3, então, tem como objetivo autorizar formalmente o início do projeto de construção da unidade 3, integrada da Secretaria de Educação do DF, e fornecer informações necessárias. Ok, já falei qual que é o objetivo. E aqui entra, para mim, um dos principais desafios das empresas no século XXI. Justificar um projeto. Trazer dados que justificam o projeto no seu nascimento.
Às vezes a ideia, não, a gente precisa melhorar a receita, todo mundo precisa melhorar a receita, a gente precisa reduzir custo, também é claro que é uma justificativa para o projeto, mas a gente não evolui, às vezes, com uma justificativa, com uma narrativa que fundamenta a existência de um projeto. Então, é fundamental, nós, gerentes de projetos, né, às vezes a gente é contratado para conduzir o projeto. E aí o termo de abertura já foi assinado, já foi fundamentado. E outra coisa que eu vejo como um grande, às vezes, falha do nosso meio, da nossa comunidade, sobretudo os gerentes de projetos. Pessoal, assume, assina um contrato, vou ser gerente de projetos na empresa XPTO, começa a executar um projeto sem ler termo de abertura. Então, essa é uma situação também, por incrível que pareça, às vezes comum. O gerente começa a se debruçar num cronograma, sem fazer uma análise muito consolidada do termo de abertura, que é o documento que é o embrião do projeto. Tá? Então, eu deixo essa sugestão. Assumir um projeto, vai dar uma olhada no termo de abertura, ele é fundamental para você desenvolver uma série de outros documentos e tomar decisões importantes sobre o projeto. Tá? Então, na justificativa aqui, a gente colocou, né? Eu coloquei aqui alguns pontos exemplificativos importantes. Por exemplo, olha só a narrativa que eu começo a trazer como exemplo, obviamente, só para a gente entender aqui como é que deve ser uma justificativa de um projeto. Há cerca de 2 anos foi inaugurada uma nova região administrativa, né, que predominantemente era de baixa renda. Ok, temos uma informação. Não há nenhuma instituição de ensino no novo bairro. Opa! E aí o que acontece? Sendo que a escola mais próxima fica em outra região administrativa, aproximadamente a 9 quilômetros de distância. Ou seja, isso acaba inviabilizando o acesso à educação por vários alunos que ali moram ou vão morar nessa nova região administrativa. Então, essa realidade vai impactar o quê? Diretamente os indicadores socioeconômicos, resultando em fragilidades em várias áreas, como saúde, segurança e economia local. Opa, você já trouxe um cenário pela qual a falta de uma escola naquela nova região vai impactar. Isso é fundamental. A gente precisa trazer uma justificativa que gere essas conexões, né? Por que esse problema, por que esse projeto se faz necessário e, se ele não acontecer, o que vai acontecer? A gente já está falando aqui de uma série de fragilidades. E aí eu vou colocando aqui, para a secretaria, a abertura de uma nova unidade vem ao encontro da sua estratégia de expansão em locais com classe social predominante carente. E olha que coisa interessante aqui, eu coloquei isso de propósito para a gente analisar. Por incrível que pareça, tem termo de abertura que não tem conexão com a estratégia. Projeto tem que, de alguma forma, linkar com a estratégia da empresa. Afinal, a gente desenvolve um negócio pensando no médio e longo prazo. A gente não pensa um negócio para acontecer daqui a um mês fechar as portas. Então, é importante que os projetos conectem com a estratégia. Ah, Douglas, mas podem ter projetos que não têm tanta vinculação com a estratégia. Podem, mas, de alguma forma, o resultado que ele gera deve, de alguma forma, sensibilizar pelo menos algum outro objetivo estratégico ou, sim, pode se tornar um projeto estratégico. Então, é importante a gente fazer essa conexão. E aí, por fim, eu fecho, né? Considerando o índice de ocupação em plena expansão. Opa, estou trazendo emergencialidade para o projeto, para a narrativa da justificativa. Às vezes tem um projeto que não tem uma justificativa tão embasada que me mostra, enquanto talvez um tomador de decisão, que eu preciso fazer esse projeto agora. Que eu preciso botar grana agora no projeto. Então, se a gente não traz na justificativa no projeto que existe um problema, claro, esse problema está baseado em dados. Esse projeto é a solução desse problema. E não uma potencial alternativa, estamos vindo a pensar. Não, esse projeto é a tacada da vez para esse problema. E para finalizar, é para agora. Então, a justificativa tem que trazer uma consistência de informação, que aí você vai, como gerente de projetos, né, que às vezes vai sustentar esse termo de abertura para um colegiado de gestores, executivos, vice-presidentes, cara, precisamos executar esse projeto agora. E às vezes eu sempre falo com os gerentes de projeto, a gente tem que ser meio que um dono de startup quando a gente fala do nosso projeto. Um cara enérgico, um cara que defende o projeto, um cara que fala de forma enfática. Então, se a gente não conseguir desenvolver uma narrativa que sustenta o nosso projeto, na primeira situação de desequilíbrio financeiro, IDP abaixo de 1, IDC abaixo de 1, ou seja, muito atrasado,
estouro de custo, seu projeto vai para o ralo. Então, a gente precisa ser um defensor do projeto. E na justificativa do termo de abertura é que a gente vai encontrar algumas informações importantes. Então, eu peço muito, queridos, a todos vocês que têm nos acompanhado agora, nós estamos com 77 pessoas aqui no nosso chat, isso é muito, muito bacana, tenham uma visão clara de justificativa. Depois podemos conversar, vou deixar meu contato para vocês, para ajudar vocês nisso daí. E aí vem uma outra etapa do termo de abertura. Descrição do projeto em alto nível. O que de fato é esse projeto? Às vezes eu vejo muitas pessoas com ideias interessantíssimas, ideias fantásticas. Tá, mas o que de fato é? Qual que é o produto da ideia? Então, vamos melhor... Não, qual que é o produto? Né? Então, a gente precisa saber descrever em alto nível o que é o meu projeto. E aí eu coloquei aqui, né? O presente projeto pretende estabelecer mais uma unidade de educação integrada da Secretaria de Educação do DF, né? Ponto. Um dos benefícios a serem alcançados com a implementação da unidade será prover educação de base, né? Até o ensino médio para uma região carente, a qual não conta com nenhuma escola, unidade, né? Isso viabilizará maior segurança dos índices educacionais. O cenário que se espera construir com a implantação da unidade de educação é melhorar em 30% os indicadores de IDEB, reduzir em 5% os indicadores de criminalidade, aumentar em 20% os valores nutricionais médios dos alunos. Afinal, tem aluno que vai na escola, sobretudo, às vezes, a comunidades carentes, vão na escola para obter as refeições. Então, a situação, às vezes, é tão complicada no contexto familiar que a escola representa uma possibilidade, uma oportunidade de se alimentar. Então, uma alimentação, uma refeição bem robusta numa escola permite, sim, um valor nutricional maior dessas crianças, né, que às vezes passam por situação de desnutrição. Então, no detalhamento de alto nível aqui do projeto, você faz uma... Cara, o projeto é esse, o produto final é esse. E aí você já traz uma narrativa também de elementos que vão resultar por meio do projeto. Por isso que a gente já coloca aqui alguns indicadores importantes, né, que vão ser sensibilizados a partir do projeto. Isso é muito bacana. Beleza, finalizamos isso, vamos com o alinhamento estratégico, né? Mais uma vez eu falo com vocês um ponto importantíssimo, né? Projeto, ele tem que trazer o quê? Conexão com a estratégia. O que é estratégia? É a análise que a empresa faz dos seus ambientes internos e externos. A partir dessa análise desses cenários, ela vai desenvolver objetivos e metas que vão superar o quê? Suas, né, fazendo análise da SWOT, né? Suas fraquezas e oportunidades, ameaças, né? Então, a gente precisa avaliar como é que o projeto sustenta o cenário estratégico que a empresa pensa. E aí eu coloquei aqui, né? A implantação da unidade de educação integrada 3 permitirá o alcance do seguinte objetivo estratégico: ampliar e qualificar a educação em áreas carentes. Matou. Então, ou seja, você levando um projeto desse, conectando ele, né, com a estratégia ou da Secretaria de Educação ou do órgão que você faz parte, gente, esse projeto é importante. O recado que você dá quando você escreve alinhamento estratégico é esse. O nosso projeto é fundamental. Esse projeto conecta com a estratégia, né? E aí eu venho, né, com outro ponto, né, que é importantíssimo. Eu vejo muitos colegas sambarem muito quando vão definir objetivos SMART. O objetivo SMART, ele é claro, né, é um acrônimo da palavra SMART: Measurable, Attainable, Relevant e Time-Based. Então, o objetivo é específico, mensurável, alcançável, né, realista e temporal. Então, quais são os objetivos que esse projeto que você está colocando aí na empresa vai alcançar? Essa é uma baita... Esse elemento aqui, ele conecta muito com a reunião de executivos. Tá, o seu projeto vai me gerar o quê? Essa é a resposta para um fórum onde tem vice-presidentes, diretores, executivos. Então, coloquei aqui: aumentar o índice de participação escolar em 30% após o ano. E aqui é importante, tá, gente? Não basta, é muito fácil a gente elaborar objetivos SMART retóricos. Vou fazer isso, quase como uma campanha eleitoral.
vou fazer isso, vou reduzir isso, vou aumentar tanto, vou reduzir tanto, vou melhorar o índice disso. E a gente precisa ter bastante critério quando define isso. Por quê? Na reunião vão haver técnicos, especialistas que dominam temáticas que você faz parte. E aí, o que acontece? Se você promete muita coisa e você não tem perna para isso, pode esperar que alguém vai fazer uma pergunta que pode, às vezes, colocar seu projeto, nesse momento, em situação ainda de aprovação, em risco. Então, é importante a gente fazer isso. Eu vi que aqui alguns estão comentando algumas coisas no chat e eu queria pedir um apoio a vocês. Pode ir escrevendo, talvez, algumas perguntas. No final, eu vou dando uma lida e respondendo, tá bom? Beleza. Então, coloquei aqui, reduzir o índice da população obesa na unidade estudantil, ou seja, a gente vai ter uma merenda qualificada, uma refeição bacana, erradicar 90% do analfabetismo em regiões carentes, né? Olha que objetivo interessante. Então, os objetivos SMARTs, eles são os nossos potenciais vetores que, por meio de indicadores, eu vou conseguir aferir se eu avancei ou não naquilo. O problema não é, às vezes, não alcançar um objetivo SMART. O problema é não ter objetivo SMART. Por conta disso, você não tem indicador e você não consegue mensurar o quão bem sucedido foi o projeto. E aqui que, para mim, a maioria dos projetos entram nessa vala. Ideias interessantes, propostas bacanas, mas na hora que a gente vai falar, tá, como é que você vai aferir isso? Então, eu não sei. E aí fica complicado a gente ter uma avaliação de percepção de sucesso. Tá? Recentemente, eu elaborei uma cartilha de indicadores a partir dos estudos que eu fiz da Escola Nacional de Administração Pública. Uma vez que hoje eu estou atuando dentro de um ministério, estou requisitado. No ministério, estou fazendo várias frentes de gestão lá, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E estou trabalhando com algumas frentes de gestão e elaborei uma cartilha baseada nos estudos que eu fiz da ENAP. Vou compartilhar com vocês também, que para mim, ficou, modéstia à parte, um trabalho bem bacana, simples, sequinho, meio que foi um documento airfry, sequinho, perfeito, gostoso de ser consumido e tomar decisões a partir dele. Então, o objetivo SMART é para a gente colocar uma comunicação muito clara, sobretudo com executivos, onde a gente quer alcançar com o projeto, né? Então, coloquei aqui, erradicar 90% do analfabetismo, aumentar em 300% o investimento de patrocinadores estrangeiros em eventos. Você sabe por quê? Boa parte dos investimentos em esportes, em campeonatos locais, a gente poderia angariar investimentos estrangeiros, mas não temos porque a gente não tem estrutura. Então, a gente tem, com essa escola, a gente quer alcançar possibilidade de captar recursos para fazer eventos escolares. E aí, ok, entramos num elemento importante que é benefício. O que é benefício? Benefício é a vantagem que alguém consegue obter a partir de algo. Então, qual que é o benefício que você tem ao comprar uma Ferrari? Velocidade, status, né? Qual o benefício que você tem de comprar um Fiat Uno? Economia, né? Então, você tem vantagens, benefícios que cada produto vai te oferecer. Um vai ser status, outro vai ser velocidade, outro vai ser durabilidade, outro vai ser segurança, outro vai ser conforto, outro pode ser uma mescla de alguns, né? E por aí vai. E aqui eu coloco um ponto importantíssimo. E benefício dialoga muito com o objetivo SMART. Porque o que acontece? Você tem o objetivo SMART, então você consegue aferir, você consegue mensurar. E o ideal é que o que você consegue mensurar com os objetivos SMART dialogue com os benefícios que você está falando, que está propondo. Então, se eu estou reduzindo a criminalidade, por exemplo, a quantidade de boletins de ocorrência registrados pela faixa etária, né, com adolescentes, o índice de criminalidade contra adolescentes em 30%, qual que é o benefício que a gente está falando aqui? Reduzir a criminalidade. A escola vai permitir engajamento social e isso vai permitir o número de ocorrências associadas às crianças que deveriam estar estudando e às vezes estão cometendo delinquências. Então, os benefícios é importante para criar também robustez no projeto e criar, eu acho que um potencial de comunicação com quem vai aprovar, com o patrocinador que vai colocar dinheiro. Então, a gente colocou aqui, melhorar o rendimento dos alunos,
Tá, melhorar o rendimento. Ok, como é que você vai fazer isso? Então, aumentar em 30% o nível de aprovação, reduzir em 40% a evasão escolar, tudo isso está falando de rendimento. Eu quero colocar 20% dos alunos do terceiro ano, aumentar a nossa nota no Enem, aumentar em 20% a nossa nota no Enem. Opa, isso comunica com o rendimento escolar. Então, a gente é preciso pensar em benefícios que sejam possíveis ser mensurados. Às vezes se pensa em benefícios que o exercício pela qual, né, deverá ser feito para mensurar fica muito difícil. Então, é importante a gente ser muito criterioso com o benefício. Benefício é a vantagem que se tem a partir do projeto. Então, eu preciso mensurar isso, né? Eu coloquei suprir as necessidades de práticas de esporte, fortalecer hábitos de higiene que a escola pode promover, afastar o risco social. Então, até melhorar a convivência com a família, a gente consegue como benefício a partir da escola, né? Eu vou fazer novas reuniões de pais, eu vou engajar os pais em gincanas e coisas do tipo, né? Beleza. E aí entra o escopo. O escopo é o quê, né? Quais são, né, as ações que eu vou executar para colocar o projeto de pé? Qual que é o esforço de trabalho que eu vou ter que executar para colocar o projeto de pé? E aí eu coloquei aqui, né, o que o projeto contempla. E aqui, apenas uma ressalva para vocês entenderem. Sobretudo os colegas que estão acompanhando esse workshop e que são engenheiros. E vocês vão pensar, Douglas, esse escopo do projeto está com cara de construção civil. E, de fato, ficou mesmo. Tá? Talvez a gente poderia até colocar mais elementos no escopo para descaracterizar um pouco como uma obra civil, tal como está hoje o projeto. Tá? Mas só para vocês entenderem. Então, o que o projeto contempla, como ele foi concebido, né? Quando eu concebi ele? A seleção do terreno, né? A construção de 40 salas com capacidade para 45 carteiras de modelo estudantil, 4 quadras poliesportivas, um ginásio coberto. Então, uma área de 1.500 metros quadrados para 12 salas para equipe de apoio administrativo, um auditório com capacidade de 400 espectadores, com palco de 200 metros quadrados e sistemas de iluminação teatral e 4 camarotes, 2 campos de futebol society, um estacionamento com capacidade para 100 carros. Ou seja, eu já defini qual que é o esforço de trabalho que essa unidade 3 vai me demandar. Então, é importante a gente delimitar muito bem aqui. E aí, existe um termo muito comum dentro da nossa comunidade, que o PMI e o PMBOK trabalham, que é o scope creeping. E eu tenho certeza que os nossos 77 colegas que estão aqui nesse workshop já devem ter vivenciado, de alguma forma, o problema do scope creeping. Você tem uma iniciativa legal, começa a executar um projeto, daqui a pouco começa a ter vários incrementos no projeto. E começa a ter, não, vamos fazer isso, vamos colocar isso, e mais aquilo outro. Daqui a pouco o projeto se torna, de fato, um Frankenstein. Eu me recordo da minha dissertação de mestrado, meu mestrado foi em agronegócio, né? E aí eu estava no limite, não estava conseguindo raciocinar para fazer a dissertação, aí eu mostrei para o meu irmão me ajudar. Eu tive uma dificuldade muito grande com a minha orientação, mas aí eu mostrei para o meu irmão. Aí ele falou, rapaz, essa dissertação sua está parecendo um Frankenstein, velho. Não estou conseguindo achar uma linha, né, um referencial, um fio condutor nesse negócio seu. E o escopo é quase como uma série do Netflix. Né? A gente tem todos os episódios que compõem a primeira temporada, todos os episódios que compõem a segunda temporada. O escopo tem que estar muito bem claro. O que de fato eu preciso fazer para entregar esse projeto. E como é que a gente vai saber como escrever o escopo? Lendo os objetivos SMART, lendo os benefícios que eu quero entregar. Basicamente, o que acontece? Que é muito comum. A gente, às vezes, vai escrevendo o escopo do projeto, né? Mas sem se atentar. Né? Quais os benefícios que eu falei que eu estou entregando? Se eu estou entregando criminalidade, redução da criminalidade, talvez eu tenha que colocar, por exemplo, na escola, uma sala de treinamento, talvez de prática de arte marcial, talvez, né? Pode ser uma coisa que dialoga com a questão de aumentar a segurança, né, do indivíduo, a autoproteção, etc. Então, é importante a gente fazer um exercício interessante. Eu falei, por exemplo,
aqui que a gente vai ter uma melhora da convivência familiar. O que vai ter na escola que vai permitir essa convivência familiar? Vai ter talvez uma sala de convivência, de mesa de café, alguma coisa desse tipo? Ou seja, é interessante a gente fazer uma avaliação do que a gente está colocando no escopo e se ele sustenta o que a gente definiu como objetivos SMART, se ele sustenta aquilo que a gente definiu como benefícios. Às vezes a gente passa reto em alguns pontos e, como diz às vezes o provérbio, né? O diabo mora nos detalhes. E aí o que acontece? Você tem um projeto aprovado, assinado, orçamento previamente alocado e durante a execução você vai vendo uma série de detalhes que você não pensou. Moral da história, o orçamento não vai dar e o prazo não vai dar. E aí o que vai acontecer? Você que é gerente de projeto vai ter que às vezes participar de uma reunião, né, para falar com o alto executivo ou quem é o patrocinador, falar, então, faltou alguns detalhes. Você falar que faltou alguns detalhes já de cara coloca você numa situação extremamente delicada. Então, é importante, eu ratifico aqui com vocês, meus queridos, vamos ser bastante criteriosos com o nosso termo de abertura. Vamos ser bastante criteriosos com as nossas análises. Porque nós, gerentes de projetos, que vamos defender isso. É a gente que vai colocar a cara a tapa para os altos executivos. Que, se o projeto não estiver bem, vai pedir a nossa cabeça. E, assim, com uma certa razão, a empresa vai colocar R$1 para voltar 2. A empresa, né, é claro que existem projetos, aí não fazendo uma radicalização, mas é claro que existem projetos que o objetivo não é ter um payback rápido e nem ter um ROI elevado, né? Projetos sociais, ele vai trabalhar em outras dimensões. Mas, nas linhas normais de temperatura e pressão, os projetos e iniciativas de alavancagem que as empresas tocam visam aumentar a receita ou reduzir despesa. Alguma desses dois vetores o projeto tem que entregar. E se o seu projeto, em algum momento da execução, está faltando um monte de detalhe, o que você gera em termos de comunicação para a autogestão? Que você foi displicente, você não planejou bem, e é terrível para um gerente escutar isso. Você deveria ter planejado isso. Uma coisa que a gente sempre prega. Quando eu escuto uma coisa dessa, eu fico pé da vida, às vezes comigo mesmo, porque às vezes a pessoa tem razão, mas falta às vezes detalhes. E aqui eu queria deixar um recado para vocês, extremamente importante para a gente evoluir aqui. Tome muito cuidado com a pressa. A gente vive uma rotina louca, está todo mundo doido, de trabalho e etc. Mas escrevam esse que eu vou falar. A cegueira, não, a pressa pelas entregas gera cegueira nos detalhes. Vou repetir. A pressa pelas entregas gera cegueira nos detalhes. E é aqui que muitos gerentes de projeto perdem a cabeça. Você quer entregar tudo logo, fazer um monte de coisa, e aí você não pensa nos detalhes. E aí gera um monte de confusão. Tá? Então, eu queria deixar esse recado para todos. Não escopo. É importante você já, dentro do termo de abertura, falar o que você não vai fazer. Não faz parte desse trabalho. A gente já concebeu que não faria parte. Para evitar o quê? Ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não, é importante você já fazer um não. Né? Definir um não aí, o que compõe o nosso não. Não faremos isso, não faremos aquilo outro. E eu coloquei construção de academias, oficina, abertura de processo licitatório para a construção da escola. Em tese, isso já foi superado. A gente vai iniciar a execução plena. Capacitação de servidores, né, os possíveis professores, não compõe o escopo desse projeto. A gente poderia ter pensado até num projeto como a implantação de um sistema educacional, considerando escolas, infraestruturas, serviços, etc., mas não pensamos nisso. Serviços de manutenção. Então, não escopo também é um ponto importante para o nosso tempo de abertura. E aqui começa também a gente falar de stakeholders. Todas as pessoas que de alguma forma são impactadas, seja positivamente ou negativamente pelo projeto. Nós temos sindicatos de professores, nós temos o governador, o secretário de educação, o secretário de orçamento, a gente tem o engenheiro, arquiteto, a gente tem o gestor da empresa que ganhou a licitação. Tem uma série de pessoas que, de pronto, no termo de abertura, dá para fazer. No termo de abertura, a gente vai identificar as pessoas chaves, não são todas, porque existe um documento chamado Registro das Partes Interessadas, que nele contém, sim,
a lista geral, extensiva, exaustiva de todas as pessoas que, de alguma forma, são impactadas no projeto. No termo de abertura, só os principais, né? Eu coloquei alguns aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Poderia ter colocado o responsável pela região administrativa, os colegas que não são de Brasília, Brasília é dividido em regiões administrativas, eu diria que é um bairro mais gigante em relação ao nosso contexto de bairro, né, em outros locais, e cada região administrativa tem o seu administrador, né, que toma conta daquela região. É como se fosse subprefeitos aí, né, porque em Brasília nós não temos o regime de prefeituras, a gente tem o governador, que exerce o papel de prefeito, né, em tese da cidade de Brasília e das outras cidades, e como governador do Distrito Federal, né? Então, só fazer um paralelo aí. Então, aqui, por exemplo, faltou o responsável pela região administrativa pela qual a escola vai ser incluída. Então, um ponto importante, né? Poderia ter colocado outras pessoas chaves, por exemplo, o secretário do orçamento ou o nome do patrocinador lá do Fundeb, que vai colocar dinheiro no projeto, né? E aí eu tenho a equipe do projeto. Gente, e aqui eu queria comentar com vocês. Eu tenho passado pelo Vale da Sombra da Morte, eu falo brincando com o pessoal, ao tentar identificar alguns atores do projeto. Eu dou uma olhada no termo de abertura, não tem escrito quem é quem no projeto. Aí eu estou com a dúvida, poderia estar ligando para uma pessoa, eu ligo para outra. Não, isso aí não era comigo. Ah, mas com quem que era? Com outra pessoa. Aí eu ligo, tento ligar na pessoa, não, eu já saí da empresa. Já saí no ano passado, não tem atualização. E aí você tem perda de tempo, ineficiência para procurar informação de projeto. Então é importante a gente ter, eu diria que é muito bacana, uma boa prática, a gente ter um documentador para os nossos projetos. Então você que é gerente de projeto, seleciona uma pessoa da sua equipe que é criteriosa, que é chata com informação. É bom a gente pegar algumas pessoas que às vezes têm esse feeling, né, para ser nossos documentadores. Não é um trabalho fácil e nem muitos gostam de fazer isso. Mas tem gente que tem um pouco desse perfil que nos ajuda muito, muito, muito. Então, é importante a gente ter a definição aqui da equipe do projeto. Também é a equipe base para a estruturação do projeto. A gente não vai colocar aqui exaustivamente todas as pessoas. A gente coloca em outro documento. Né? Então, coloquei aqui, né, nomes fictícios, tá, queridos? Pedagoga, engenheira civil, diretor de tecnologia, gerente de projetos, diretor financeiro, diretor de contratação. É importante a gente ter um aparato de pessoas. Por quê? O que acontece hoje? O ambiente está complexo das empresas. A gente já sabe disso, já virou um clichê. Só que esse ambiente complexo tem imposto o quê? Mudança de pessoas, de posições. Aí um dia você está num departamento, outro dia você está no outro departamento, e aí você sai de algumas frentes e não atualiza os documentos. Aí ainda fica uma vinculação sua com algumas iniciativas. É importante a gente tomar mais cuidado. E aí eu coloquei premissas. Premissas é um dos pontos que geram bastante dúvidas das pessoas, sobretudo aqueles que vão fazer a prova do PMP, CAPM. O que são premissas? São condicionantes tidas como válidas para a frente de planejamento. Então, eu coloquei aqui, ó, todas as plantas deverão ser aprovadas previamente pelo Departamento de Engenharia. Não dá para a gente executar a obra sem ter essa aprovação. Perfeito. A premissa, ela não te põe necessariamente uma restrição, um limite. Ela te põe uma condição de planejamento. Então, por exemplo, toda a inauguração de cada fase da escola deverá ser feita junto com o governador. Isso é uma premissa. Não te coloca uma restrição de tempo nem de custo. É uma premissa, né? Então, premissa, uma dica que eu dou a premissa não te coloca restrições de tempo, de prazo, de risco. Ela te coloca uma condicionante para planejamento do projeto. Outra coisa que eu coloquei aqui, né? A área externa da escola poderá ser feita em paralelo com a área interna, ou seja, a gente está paralelizando aí as duas iniciativas. Também isso é uma premissa, uma condicionante válida com o planejamento, né? Coloquei alguns outros pontos, né? A obra deve ser adequada à lei de acessibilidade. Opa, isso aqui é um ponto importante, né? Afinal, temos pessoas que têm, às vezes, uma mobilidade reduzida, precisamos da escola estar atentada a isso, etc. Né? As aulas poderão se iniciar, né, antes da conclusão do ginásio poliesportivo. Também é uma premissa para esse projeto. Então, premissas são condicionantes basilares para que o projeto possa fluir.
E aí eu tenho restrições, né? Restrições sempre vai impor limites, né? Limitadores. Eu coloquei, a unidade de educação deve, né, ser entregue até dezembro de 2020. O projeto não pode superar 2 milhões de reais. Né? Haja visto que, às vezes, alguns projetos já são aprovados via ou emenda parlamentar, ou, às vezes, já tem uma iniciativa já incluída na lei orçamentária. Então, não pode superar aquilo. A infraestrutura da parte administrativa da escola deve ficar pronta até abril. Opa, isso aqui é uma restrição de prazo. Então, eu não posso o quê? Superar, desobedecer esse elemento. Climatização da escola deve ser feita por recursos eficientes. Eu não vou ler todos os elementos aqui, mas só para vocês terem uma ideia que é importante a gente colocar restrições. Tá? E as restrições e as premissas vão nos ajudar a definir atividades para o nosso cronograma. Isso é importante, porque às vezes o pessoal vai pensar no cronograma e pensa só no escopo. Não pensa que as restrições, as premissas, os riscos que eu vou colocar aqui na frente, de alguma forma, demandam algumas atividades de planejamento. Então, acho que tem pontos abertos. Se puder desligar, já a gente já retoma com o chat e a gente vai bater o papo. Riscos, né? Eu coloquei aqui atraso no repasse do Fundo de Educação. Se atrasar no repasse, eu não consigo pagar a executora da obra. Não consigo pagar, atrasar a obra. Então, o atraso no repasse do Fundo de Educação, para mim, é um risco. Então, como é que a gente trabalha esse risco? Temos que ter uma atividade lá no cronograma, né? Celebrar, talvez, um acordo de cooperação com o Fundo de Educação ou para poder celeridade ao repasse. A gente vai fazer uma reunião para confirmar que o planejamento financeiro do projeto já está homologado, empenhado. Então, esse risco me impõe algumas atividades. E aí, o que eu vejo? Tem gente que coloca um monte de risco no projeto, mas não faz nada para superar o risco. Isso é um ponto. Então, atraso na entrega de materiais. Como é que eu vou resolver o atraso na entrega? Vou melhorar o meu contrato. Então, o meu contrato com a empresa que vai fornecer os recursos da escola, eu vou colocar lá, olha, se houver atraso em tantos dias ou em tantas horas da data acordada para a entrega do insumo, a empresa vai ser punida. Ou seja, a forma que eu tive para resolver esse risco é impondo uma cláusula, uma sanção administrativa no contrato de fornecimento. Então, a gente precisa analisar risco a risco para verificar como é que a gente vai mitigá-lo, transferi-lo, e aí trabalhar as práticas que o PMBOK nos recomenda. Alteração da legislação das normas de construção civil. Se alterar as normas da legislação da construção civil, às vezes eu tenho que fazer ajustes no projeto. Então, o que a gente tem que fazer aí para reduzir esse risco? Já talvez celebrar junto com o Conselho Regional de Arquitetura e homologar essa planta junto à administração regional, para que essa lei ela não consiga impactar o projeto durante a sua execução. Então, o importante quando a gente trabalha riscos é o quê? O que pode impactar o meu projeto? Né? Essa é a pergunta que instrumentaliza risco. O que pode impactar? E a partir disso, né, o que pode impactar o projeto, a gente definir algumas ações de contorno, algumas ações mitigatórias. Aqui um outro ponto importante, essa informação é fundamental para executivos, né, que eu já estou terminando, tá, queridos? Que é a questão de marcos, né? Ou seja, quais são as grandes mudanças de fase do projeto, quais são os grandes produtos que ele está entregando ao longo da sua execução, que vai garantir para os executivos uma questão de qualidade, de produtividade. Então, eu coloquei aqui o que são os marcos, né? As plantas aprovadas pela Secretaria, limpeza de terreno, finalização de obras. Marcos dialoga muito com os executivos, porque eles não vão dar uma olhada no cronograma ponto a ponto. Eles querem olhar assim, tá, o que está previsto aí? Quando que eu vou ver essa escola? Quando que eu vou ver essa escola crescendo e etc. Então, isso é um ponto importante. Douglas, um minuto, por gentileza. Um minuto, Douglas, por favor. Pessoal, existem microfones abertos, como, por exemplo, do Carlos Amâncio. Por gentileza, fechem os microfones. Obrigado. Desculpa, Douglas. Obrigado, continue. Não, tranquilo. Perfeito.
Obrigado. Obrigado a todos. Então, vamos voltar aqui. Então, os marcos, eles mostram para a gente como é que é a sequência das grandes entregas que esse projeto vai gerar. Isso aqui é o nosso discurso de pitch para aprovar um projeto, tá, gente? Porque, beleza, você justificou bem o projeto, o executivo vai gostar. Você depois falou que o projeto vai trazer alguns benefícios bem bacanas, alguns objetivos smart. O executivo vai gostar de escutar isso. E aí depois ele vai fazer assim, tá, em quanto tempo você me entrega isso que você está falando? E a linha de marcos é o momento adequado para você gerar o convencimento final do executivo que o seu projeto está bem estruturado e, cara, eu preciso de dinheiro para ele, né? Aí eu coloquei aqui alguns elementos, né? Área escolar, quando que vão estar prontas, liberadas. E aí o orçamento do projeto, isso aqui eu não detalhei, tá, queridos? Mas é um ponto importante. Para cada grande entrega do marco, você vai colocar aqui o orçamento para eles terem uma ideia de planejamento financeiro, tá? Olha, tal data, em setembro de 2020, né, a gente vai ter uma despesa de inauguração, a gente vai fazer uma festa, vamos contratar uma banda e etc. Então, eu vou precisar de, tipo, 250 mil para fazer uma festa de arromba. Legal. Quanto que vai ser? Setembro de 2020. Então, para o aprovador, ele já tem que estar na mente que, cara, eu tenho que ter caixa dessa ordem de valores para tal data. E às vezes eu vejo aqui o pessoal trabalhando em termos de abertura, só orçamento final, tantos mil. Mas você só vai pagar todos os fornecedores no data final do projeto? Então, a gente tem que ter um cronograma bem estruturado, porque senão fica um negócio muito pouco qualificado, né? Então, a data que a gente vai liberar, né, cada um dos recursos, pagar essas entregas importantes. Requisitos para aprovação do projeto ou critérios de sucesso. Então, isso é importante, um elemento importante, isso vai instrumentalizar as atividades. Exemplo, a escola deve ter nível de segurança aprovado pela Polícia Militar, a aceitação das entregas somente será feita pelo gerente do projeto. Você vê que o critério de sucesso, ele dialoga um pouco com a questão de premissa, a gente tem que fazer uma análise. Olha lá, a unidade deve suportar 2.000 alunos matriculados, o campo de futebol deve ter sistema de drenagem automatizado, então tem alguns pontos aqui interessantíssimos. Quando a gente trabalha em critérios de sucesso, a gente vai ter também uma ideia bacana, porque do jeito que eu coloquei aqui, fazendo uma meia-culpa, ficou muito com cara de premissa. Tá? Se a gente faz uma análise, vocês vão ver depois, Douglas, ficou com cara de premissa isso daqui. E parece que ficou mesmo, né? Mas o que eu sugiro, né, para a gente melhorar esse documento, vocês melhorarem também? Utilizem aquilo que a gente colocou como objetivo SMART, ou seja, reduzir a criminalidade em 20%. Então, para mim, um critério de sucesso é reduzir o número de boletins de ocorrência registrado contra adolescentes entre 11 e 17 anos. Reduzir em 200, 20%, 30% é um critério de sucesso porque ele dialoga com o nosso objetivo SMART. Então, o objetivo SMART vai cantar os critérios de sucesso para a gente. E aí, na sequência, você pode ter no termo de abertura, algumas empresas não utilizam isso. Procedimento para mobilização de pessoal, qual o nível de autoridade ou qual o fluxo que o gerente deve seguir para poder contratar pessoal, isso é importante. Aqui eu coloquei um exemplo, né? A contratação da equipe deverá obedecer critérios estabelecidos pela secretaria, havendo necessidade de aumentar, o gerente deve entrar em contato com o gestor de contratações. Então, a gente já coloca aqui alguns elementos importantes para mobilizar pessoal. Gerenciamento do orçamento, né? Como é que o gerente deve tomar providência sobre o orçamento, né? E aí a gente finaliza com um ponto importante, que são as atribuições do gerente do projeto. E aí, o que acontece? A gente tem aqui a definição clara do nível de autoridade que o gerente tem. Um dos grandes problemas hoje, no contexto de gerenciamento de projetos, é que as pessoas não sabem o limite da sua atribuição. E aí, o que acontece? Quando tem muita responsabilidade, às vezes o salário não acompanha isso. Então, o cara fala, não, isso aí deve ser coisa de gerente de projeto, e não minha atribuição. E a pessoa está cheia de razão. Então, uma das formas da gente evitar até um risco jurídico para potenciais acionamentos trabalhistas, o ideal é a gente fazer o quê? Definir claramente até onde vai a atribuição do gerente, de forma a ele ter segurança da tomada de decisão dele. Então, por exemplo, revisão da documentação formal do projeto, ok, cabe a mim.
atuar como ponto central do contato para toda a comunicação. Eu que tomo informações sobre o projeto, eu que dialogo com as partes interessadas. Então, isso é importantíssimo para a gente definir. Então, a gente coloca aqui as responsabilidades do gerente e a autoridade que ele tem. Ele pode acessar o gerente de contratações em todos os assuntos relativos ao projeto, não precisa seguir uma hierarquia. Ele pode expandir a equipe do projeto em até 10% do contingente original. Então, é importante a gente definir autoridade e responsabilidade do GP. E aí a gente define aqui, né, eu coloquei até aqui o meu queridão Gino, né, como aprovador aqui do nosso termo de abertura, e assim a gente finaliza o que eu diria de um termo de abertura robusto, consistente. Queridos, peço desculpas pela delonga, às vezes uma fala rápida, mas em linhas gerais eu sugiro a vocês que peguem esse documento, eu vou compartilhar com vocês e utilizem, né? E eu fico com inteira disposição para poder qualificar os projetos de vocês, né? Com relação a práticas, fundamentações. Aqui eu colocando só para finalizar, antes da gente entrar no nosso debate, mais ou menos o meu portfólio, né, das minhas consultorias, cursos que eu ministro, e queria que começássemos aí um bate-papo sobre dúvidas, sugestões que vocês entendem, né? Então, a minha atuação é bem na área de projetos e processos, né? Trabalho também com estratégia e tenho bastante honra de fazer parte do grupo de professores do PMI, né? Sobretudo nos cursos preparatórios, e quero ratificar aqui minha postura de ser extremamente honrado ao PMI por a oportunidade de contribuir com a comunidade e, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento de todos aí. O PMI que te agradece, Douglas. Nesse momento... O PMI que te agradece. Tá? Você é uma das pessoas mais benquistas dentro do PMI, tá? E sempre com sua contribuição, sempre com um peso naquilo que você traz, é extremamente competente nas coisas que você desenvolve. Então, com muito prazer, a gente trabalha junto. Tá? Obrigado, Douglas, obrigado. tem algumas questões aqui que eu queria te passar. Tá? Claro. Olha só, foram o seguinte, a seguinte pergunta. Tá? Existe um TA de programa, ou seja, existe um termo de abertura de programa? Como se dá a relação de um termo de abertura de um projeto com um termo de abertura de programa? Legal. Aí a gente tem que fazer dois pontos importantes aí. O programa, o que é a definição de um programa? Existe termo de abertura de programa? Eu desconheço se tem algum documento. Certamente tem um documento autorizador, né? E aí eu peço desculpas, posso compartilhar, depois eu vou me manda essa dúvida por e-mail que eu certamente vou responder ela à frente. Deve ter sido um documento autorizador, sem sombra de dúvida. Qual que é o grande ponto, né? Eu posso ter um termo de abertura de um projeto e colocar nele como é que esse projeto visa, ele está alinhado com algum programa estratégico. O programa, o que é o programa, né? Para todo mundo entender aí. O programa é um conjunto de projetos que são gerenciados de forma orquestrada, que o objetivo é alcançar um benefício que não seria alcançado com projetos únicos. Vou traduzir isso. Suponhamos, por que a NASA usa muito o termo programa espacial? Porque ela não consegue alcançar um objetivo, vamos pensar aqui, vamos explorar Marte. Vai ser o grande benefício que a gente está alcançando para a sociedade, para a humanidade. A gente vai ter a capacidade de explorar um planeta, né, habitável aí. Então, explorar Marte vai ser o nosso grande benefício, a vantagem que a gente está construindo. Legal. Se a gente pegar um projeto aí, construir a plataforma de lançamento, ele me consegue gerar o benefício de explorar Marte? Não. Ele sozinho, não. Se eu colocar um outro projeto, construir as roupas dos astronautas que vão passar lá 6 meses em Marte, eu consigo gerar o benefício de explorar Marte? Também não. Porque a roupa é um ponto, a roupa é um projeto, a plataforma é outro, o foguete é outro, os equipamentos que a gente vai utilizar são outros projetos. Então,
o conjunto desses projetos organizados como um programa, aí sim vai me gerar o benefício de explorar Marte. Então, eu posso ter um termo de abertura para um programa? Acredito que sim, acredito que exista. Eu não tive contato ainda, mas eu vou fazer uma... Vou responder meu chat aqui. Mas eu acredito, vou até já deixar meu telefone aqui, meu e-mail, para o pessoal me mandar. Só um minutinho. Vou deixar meu telefone também. Temos mais perguntas, tá? Claro, Inclusive, fique à vontade. eu não Então, citei, assim, não a citei o pessoa que perguntou, autor. desculpe, André, desculpe. Sim, A pessoa que desculpa. perguntou, eu peço A pessoa desculpas. justamente ia falar isso agora. Eu não citei o nome da pessoa que citou, que é o Rodrigo, tá? Ô, Lá Rodrigo, peço da, desculpas a lá da você. BDI. Certamente tem um documento autorizativo de programa. Certamente tem, tá? No contexto da administração pública, a gente tem programas públicos, né? Programas orçamentários. Então, a gente tem uma série de projetos que às vezes está fomentando um programa público. No contexto empresarial normal também temos programas, né? Embora as empresas trabalhem mais com projetos, né? Cada um com entregas específicas, com objetivos específicos, benefícios específicos, e não como um programa. O programa realmente existe uma carência de profissionais que gerenciam programas, né? E aí você precisa ter só o primeiro entendimento de que um programa ele visa alcançar um benefício que não seria alcançado com um projeto específico, mas sim com um conjunto deles. E aí, sim, é necessário um documento autorizativo. Certamente existe, não sei como é que é a característica dele, né? Mas eu vou te passar essa informação depois, estou deixando meus contatos aqui. Depois o chat está gravado, né? E a gente recupera as perguntas. Uma Claro, outra, claro. essa da Bruna, tá? Você falou em objetivos SMART, correto? Sim. Ela pergunta, mas isso como é que fica em projetos sociais? Será que é tão fácil identificar SMARTs em projetos sociais? Bruno, excelente pergunta. E eu diria para você, sim. O que a gente precisa entender primeiro são os indicadores, né? Você sabe por quê? E até muito boa a sua pergunta. Por que a maioria de nós temos dificuldade para definir o objetivo SMART? Porque a gente não sabe debruçar sobre indicadores. Então, para a gente debruçar sobre o objetivo SMART, a gente precisa saber de indicadores, né? Eu vou colocar aqui, não sei se no chat eu consigo colocar aqui um documento que eu desenvolvi recentemente, mas eu acredito que vai ajudar muito vocês todos, que é o documento de gestão de indicadores. É uma cartilha de indicadores muito bacana. Cara, André, você sabe dizer se eu consigo postar aqui no chat? Acho que não. Documento, não me lembro. Eu acho que não. Tá? Tá, eu Mas se vou você fazer o deixar seguinte, isso então. disponível... É uma cartilha, essa cartilha é muito bacana, mostra como é que você estrutura um indicador, esse monte de coisa. Mas Você só para tem um responder a link? pergunta da Bruna. Tem um link? Só para Ainda não, você. né? Para fazer Hã? download? Aí você consegue Como é que passar por é? download. Passar por download o... O do Matheus falou que não tem como, não. Mas, assim, eu vou, para quem quiser esse documento de indicadores, manda para mim um e-mail que eu compartilho. Ou então mando para você, depois você manda para o pessoal com a gravação. Ok. Mas respondendo a pergunta da Bruna, tem. Você pode fazer por exemplo, um objetivo SMART. Reduzir o nível, né, de criminalidade, né, em 20% para a população idosa. Um exemplo, isso é um objetivo SMART, às vezes um projeto social. Aumentar a taxa nutricional da faixa infantil, né, em tantos por cento até 2021. Isso também é um objetivo voltado, né, para essa comunidade. O importante, Bruna, é você entender qual que é o objetivo desse projeto e assim a gente discutir quais são os indicadores que você quer trabalhar e assim os objetivos SMART. Então, você precisa entender um pouco dos indicadores socioeconômicos que compõem uma sociedade: nutrição, criminalidade, assistência médica, assistência social, acesso a serviços públicos, acesso a serviços de transporte, e assim você desenvolver alguns objetivos SMART. Então, tem plena condição de você estabelecer objetivos SMART para projeto social. Joia, vamos a uma próxima pergunta.
O Rodrigo, novamente, está perguntando o seguinte, se existe anexo do TAP, tá? E você mencionou o registro de partes interessadas. Isso é um anexo do TAP? Não, ele é um documento separado, você poderia até colocar como anexo, mas não é necessário, porque o TAP, uma vez ele aprovado, vai ser de um consumo principal do gerente de projetos. Assim, o registro de partes interessadas é um documento para a equipe do projeto, junto com o gerente, obviamente, mas não precisa ser necessariamente ser um anexo, tá? Porque o termo de abertura é um documento que às vezes passa por um fluxo de aprovação a uma instância decisória de uma empresa, né? Formado por um comitê. Então, aprova o projeto, aprova o termo de abertura e o gerente tem autorização oficial para iniciar. Depois dessa autorização oficial, que ele vai começar a definir seu registro de partes interessadas. Então, ele não é um anexo, porque nessa fase inicial do projeto não tem como pensar em todas as pessoas que ele vai precisar. Então, depois de criar cronograma, depois de criar o termo, né, o plano de gerenciamento do projeto, que vai nascer mais claramente quais são as pessoas que ele precisa ter interlocução e assim criar o registro de partes interessadas. Então, ele não nasce como anexo porque o termo de abertura está lá na fase de início do projeto. Tá bom? Legal, Douglas. Mais uma. GU perguntou o seguinte, como diferenciar os benefícios e os critérios de sucesso? Qual a relação entre eles? Eu vou te repetir de novo. Deixa eu só esperar essa pergunta, porque teve uma pergunta do Rodrigo, desculpe, André, que ele falou aqui, né, como se dá a relação do termo de abertura do projeto com o termo de abertura do programa. O termo de abertura do programa, como eu falei com você, eu vou tentar resgatar como é que é esse documento, tá? Porque ele vai trabalhar em níveis mais gerais do que o programa pensa como benefício, né? E aí ele vai pensar em stakeholders também diferentes, etc. E aí o projeto, o link que ele vai trazer, quais são os benefícios que eu vou estar gerando, as entregas que eu vou gerar, de alguma forma vai ajudar a alcançar o benefício do programa. Não existe um link tão claro no próprio termo de abertura do projeto. Não existe, às vezes, um item lá. Às vezes, a empresa específica pode trabalhar um termo de abertura particular, que ela coloca um item lá do termo de abertura. Link com programas estratégicos. Aí você vai colocar a justificativa lá. Como é que o seu projeto, no seu termo de abertura, ele conecta com os benefícios ou as entregas do programa. Pode ter um caso assim. Eu não vi, mas é possível, tá? Perdão, André, pode falar novamente. Não, da sequência mesmo as perguntas, tá? Então, a GU, ele ou ela, né? Não sei, desculpa, tá? Esses nomes diferentes é complicado, viu? Mil perdões, tá? Pergunta, como diferenciar os benefícios e critérios de sucesso? Qual a relação entre eles? Benefícios e testes de sucesso? Não, benefícios e critérios de sucesso. Legal. Qual a relação entre eles? Beleza. Vamos pensar no seguinte benefício, né? Diminuir a criminalidade em 20% na região administrativa onde a escola vai ser criada. Então, benefício, diminuir a criminalidade. Qual que é um fator crítico de sucesso? Número 1, engajamento escolar da comunidade estudantil. Não tem como eu reduzir a criminalidade se o pessoal continua evadindo da escola, né? Então, é importante isso. Então, pensei no benefício, reduzir a criminalidade. Qual que é o fator crítico de sucesso para a gente? Aumentar o engajamento da comunidade estudantil, envolver os pais na formação do indivíduo, isso é um fator crítico de sucesso. Promover atividades e eventos culturais também é um fator crítico de sucesso. Se eu não consigo produzir eventos culturais, sociais, esportivos, como é que eu vou, de fato, diminuir a criminalidade? Como diz aquele velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então, eu preciso ocupar a mente do indivíduo, trazer a família para essa formação. Isso são fatores críticos para o benefício reduzir a criminalidade. Então, é importante a gente fazer exatamente esses links. Não sei se ficou claro, fica à vontade de postar aí se a minha ponderação não foi suficiente. Eu acho que sim. Tá? Douglas, mais uma pergunta. Do Luiz Borges, tá?
Alguns TAPs contêm da ABS, pelo menos até o segundo nível. Tá? Qual a sua opinião sobre isso? Alguns TAPs têm o quê? Perdão, desculpe. Tem até o segundo nível de detalhamento, tá? Ou seja, de construção, né? Então, da ABS tem vários níveis, mas no TAP Legal. constrói até o segundo nível, tá? Como é que você enxerga a existência da ABS no TAP? Ou não? Legal. Show de bola, muito boa pergunta. Primeiro, eu queria até sugerir vocês. Quem fez essa pergunta, André? Foi o Luiz Borges. Luiz, excelente pergunta muito boa. Vamos lá. Eu vejo, primeiro até uma dica para vocês, tá respondendo algumas outras coisas aqui. Essa apresentação que eu falei do TAP, a gente vai mandar para vocês, sem nenhum problema, né? E o que eu vejo, tá? Eu vejo muita gente criar a EAP, a WBS, colocando as atividades do projeto. Isso é errado. A EAP é a entrega principal e seus detalhamentos até chegar no nível de pacote de trabalho. O que é o pacote de trabalho? É uma unidade. Então, um exemplo. Está lá no topo da EAP. Né? Eu vou colocar aqui só para... Eu tenho um conjunto de templates aqui, e aí visualmente fica melhor. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Só um exemplo aqui. E aí eu queria até aproveitar vocês, aproveitar que às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu queria só aproveitar esse ensejo, André, se você me permite. No meu site, eu tenho aqui, eu vou compartilhar aqui no meu site, douglasfranco.com, eu tenho aqui uma aba chamada Artefatos, onde eu mostro cerca de 40 artefatos, onde você pode baixar um a um, você pode baixar o termo de abertura, e aqui tem um vídeo meu explicando o que compõe o termo de abertura, o que compõe o registro de premissas. Então, aqui nós temos aqui quase que 40 workshops prontos aí para vocês verem, consumirem, tá bom, gente? Então, fiz isso aqui com o maior carinho para a nossa comunidade, eu acho que vai dar uma luz aí muito grande para uma série de documentos, tá? Então, depois vocês acessam, então tem muita coisa bacana aqui. Solicitação de mudança, lições aprendidas. Então, está totalmente gratuito, vocês só baixarem e consumir. Mas vamos voltar aqui. A EAP, né? A EAP, ela tem um ponto importante aqui, né? Então, olha só. Vamos lá aqui. Só um pouquinho. Opa, papai do céu. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a EAP. Então, aqui, né? Aqui tem uma EAP, né? Eu coloquei uma EAP aqui exemplificativa. Então, tem desenvolvimento do sistema de compras. Então, tem a parte de análise, eu tenho a parte de desenho, eu tenho a parte de codificação, parte de teste, parte de implementação. Tá? Então, a gente tem aqui algumas subdivisões. Então, na implantação, tem a obtenção de aprovação, treinamento de usuários e publicação de versão. Né? Instalação. Então, a gente tem aqui condições de, a partir dessa subdivisão aqui, começar a ter condições de prever prazo e custo. Eu vou dar um outro exemplo, e aí eu vou narrar, ao invés de mostrar, que é o quê? Vamos supor que eu tenho aqui, no termo de abertura, nessa fase aqui, o lançamento do carro. Suponhamos que a gente foi contratado pela Volkswagen para lançar um carro. Eu consigo, nesse nível de EAP aqui, nesse nível, no primeiro nível, definir prazo e custo. Quanto que custa lançar o carro? Não sei. Aí eu tenho que, por exemplo, lançar o carro no salão do automóvel. Perdão. Automóvel. Eu consigo definir, você já especificou que faz parte do lançamento do carro, lançar ele no salão do automóvel. Legal, você pode lançar ele em outros salões, fazer um evento promocional e tal. E aí eu tenho aqui salão do automóvel. Aí eu tenho aqui uma subdivisão. Contratar modelos. Aí sim, isso aqui é um nível de... Eu vou até colocar aqui em vermelho. Esse aqui é o nível de pacote de trabalho. Porque contratar modelos, né, eu consigo definir prazo e o custo disso.
eu vou demorar 10 dias para contratar modelos, fazer um contrato com uma agência de publicidade, uma agência de modelos, né? Definir o termo de contrato e pagar tanto pela quantidade de modelos que vai estar lá, pelas horas que vai estar lá. Aqui eu tenho um pacote de trabalho. Consegui definir prazo e custo. Já aqui, ó, lançamento do carro. Quanto que vai custar o lançamento do carro? Não sei. Então, você não está no nível de pacote de trabalho. E nem aqui de baixo. Aqui de baixo você fez uma subdivisão. Lançar o carro no salão automóvel. Você poderia lançar o carro no salão de Frankfurt, fazer um evento promocional no Shopping Center em São Paulo, Brasília. Legal, fazem parte do lançamento do carro. Fazer uma campanha publicitária também faz parte. Agora, não está no nível de pacote. Então, no pacote, você tem que definir no nível até você conseguir chegar no recurso e no prazo. Então, essa subdivisão aí que o colega comentou, é importante a gente ter uma ideia de detalhamento até chegar no nível de pacote de trabalho. É assim que a gente consegue definir uma EAP bem feita. Eu vejo muita confusão na definição de EAP. Tem gente que pega o cronograma e coloca na EAP, não é isso. Então, você tem que seguir uma lógica que EAP é um documento principal, né, uma representação visual das entregas do projeto, até o seu detalhamento aqui, para chegar no nível de pacote de trabalho. Essa EAP que eu coloquei aqui já não é uma EAP boa. Porque, por exemplo, publicação da versão e instalação, eu só fiz subdivisões aqui do lançamento do... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z, né? Da questão que eu coloquei, que é a implantação. Mas quanto que custa a obtenção de aprovação? Talvez não fique tão claro. Talvez você vai ter que desdobrar isso em outra dimensão. Então, vou ter que fazer reunião com analistas de testes. Eu vou ter que emitir uma norma de aprovação. E aí eu vou ter que fazer uma subdivisão aqui, porque essas aqui estão desdobrando a primeira, mas ainda não está no nível de pacote de trabalho, que eu consiga definir prazo e custo. Se não está nesse nível, a EAP está insuficiente. Então, esse é um ponto. Mas a gente não pode também avançar o sinal na EAP, colocar atividade lá do cronograma, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. No meu curso de Project, eu ensino muito bem como é que a gente faz o uso até do WBS Chart Pro, baita ferramenta, como é que a gente constrói uma ferramenta, um EAP robusta. E aqui, eu queria até deixar a dica com vocês, existe um documento do PMI muito bacana, que é para poder fazer WBS, que é esse aqui, ó, Practice Standard WBS Second Edition. Baita documento, leitura obrigatória para quem quer ser um gerente de projeto de primeira, né? Então, esse documento está acessível para quem é membro do PMI. Então, queria mostrar para vocês aqui. Muito bacana esse documento, né? Ele fala aqui de como é que a gente constrói uma boa EAP, como é que é o caminho para se construir uma boa EAP. Putz, vale muito a pena. Joia, Douglas, maravilha. Temos mais uma pergunta, rapaz. Fica à vontade, gente, eu estou à disposição. Tá bom. Primeiro, faz um comentário que o Romário já tinha visto lá os seus artefatos lá. Ele gostou muito, já baixou. Então, legal, né? E o Jonas, ele falou o seguinte: depois da aprovação do TAP, é necessário ficar atualizando o documento, tendo em vista que são desenvolvidos outros documentos mais detalhados. Tá? Legal. Isso, ele está perguntando como é que se dá isso, como é que isso opera. Tá? Olha só, o ideal é a gente criar um rito. Perdão, quem falou essa pergunta, André, desculpe. Mário? Não, quem perguntou foi o Jonas. Jonas, perdão, Jonas, desculpe, querido. O ideal é a gente ter uma reunião, eu diria, toda segunda-feira, uma reunião de meia hora, para a gente verificar, né, ou talvez uma reunião quinzenal, para não ficar tão recorrente, uma reunião para verificar necessidade de atualização do termo de abertura. Porque a gente vai esquecer do termo de abertura se a gente não tiver um rito de avaliação constante e leitura dele. Eu já pequei muito em aprovar o termo de abertura, engavetar ele e seguir para o cronograma. Isso é um erro fatal, tá? Porque no termo de abertura contém eu diria que a nossa carta de promessa.
o que a gente prometeu para quem está pagando o projeto. Então, é importante a gente consultar esse documento recorrentemente e atualizá-lo dentro de uma periodicidade que a gente precisa definir com a equipe. Eu diria que a gente precisa fazer um balanço, no mínimo quinzenal, com a equipe, do cenário que a gente está vivenciando e o que isso repercute em alteração do termo de abertura. Tá? Se você tiver um regime de solicitação de mudança, né, até um processo do PMBOK, né, o realizar o controle integrado de mudança bem estabelecido, isso vai sujeitar a uma atualização constante do nosso termo de abertura. Mas se você não tiver um controle de mudança bem estabelecido, o termo de abertura vai cair no esquecimento e aí você vai esquecer daquilo que se prometeu lá atrás. Joia, Douglas. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Não? Tem mais uma. O Heitor está perguntando o seguinte, tá? No contexto ágil, como incorporar novas necessidades dos stakeholders, tendo em vista que algumas questões podem não ser atendidas? Legal. No contexto ágil, a gente tem, né, no contexto adaptativo, incremental, que às vezes no contexto ágil a gente está submetido, o ideal a cada final de sprint, a depender do rito da empresa, se vai ser 30 dias, 60 ou 90 dias, a gente fazer um balanço, né, para verificar quais são as histórias de usuários novas que a gente precisa escrever, e então implantá-las na sprint seguinte. Né? Então, no ágil, você tem uma possibilidade maior de ir customizando isso. Agora, o que eu vejo, e aí uma crítica, eu diria que para o nosso aprendizado, é que a maioria dos colegas que eu conheço que enveredam para o caminho ágil, que ele é fundamental, é importante, todo gerente de projeto precisa saber enveredar, trabalhar os dois ambientes, ele esquece que a documentação é importante em qualquer ambiente. Aí o pessoal entende que, não, eu vou implantar o ágil. Legal, vai fundo, é importante, dependendo do contexto que a gente está inserido. Porque o ágil não é a solução para tudo. Depende do contexto, depende da capacidade de mudança do ambiente, depende do nível de aprendizado do meu cliente, né, do consumidor do produto do que a gente está entregando. Né? Porque a ideia do ágil é aprendizado, adaptação, incremento, aprendizado, adaptação, incremento, e assim vai a cada sprint. Né? Mas eu não vou me ousar a falar um pouco mais disso. Mas o que eu vejo? Os colegas que começam a trabalhar o ágil, né, implantando seja uma metodologia de Scrum ou outra, eles começam a fragilizar a documentação. Aí se escoram apenas no nosso história de usuários, né, e no backlog do produto. E acho que a gente precisa evoluir com a documentação do projeto. Por mais que o projeto seja ágil, ele vai entregar alguns benefícios. Por mais que o projeto seja ágil, ele pretende entregar algumas soluções. A gente precisa concatenar isso em algum documento. E aí, no final de cada sprint, possivelmente na review, né, e não na retro, porque na retro, para falar de boas práticas, na sprint review, a gente fazer uma atualização também daquilo que foi aceito e aí incrementar no nosso termo de abertura. Né? Eu acho que tem muita gente encaminhando para o ágil, mas esquece que tem uma documentação. A gente não pode fragilizar. A gente tem que entregar, tem que incrementar, tem que adaptar, mas a gente tem que ter compliance, porque senão o projeto fica solto. E eu diria que no ágil é mais fácil o projeto ficar solto, porque ele permite adaptação do que no preditivo. Joia, Douglas. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa que podemos perguntar ao nosso professor? Esperar algumas respostas. Não. Não. Gente, queria agradecer a todos. Né? Estamos com 63, eu acho que batemos recorde. O Matheus estava aí com a gente calculando. A gente teve um pico de 78 colegas. Muito bom. Uma quinta-feira de feriado. Vejo que todo mundo está aí aproveitando para aprender, a desenvolver. Isso é lindo. E eu queria ratificar, né, o meu site, douglas-franco.com. Tenho a plataforma de treinamentos também online, né? ad.douglas-franco.com. Então, estou evoluindo com alguns cursos online, tem alguns serviços lá, consultorias, implantação em PMOs. Então, o que vocês precisarem,
me acionem. Eu nunca, eu até falo de bastante, sim, de coração aberto pessoal. Eu sempre teve uma visão bastante apoiadora e sem pretensão comercial nos contatos que a gente tem. Eu acho que o resultado de uma consultoria vem a partir do diálogo, de uma voluntariedade que a gente tem. Então, tiver dúvidas, estou querendo implantar um PMO, não sei, me liga, cara, eu vou te orientar, e independente se vai resultar em trabalho ou não, a gente vou ficar extremamente honrado para poder contribuir com vocês. E aí, no que precisarem, eu deixei meu telefone aqui, né, no chat, né, 61, né, DDD 98112-5392. Se vocês precisarem, eu estou com a agenda bem robusta no Ministério, mas tendo tempo para impossível para poder contribuir com vocês, com o aprendizado. Muito obrigado, PMI, muito obrigado, André, por ter intermediado, Matheus, Natália, que Deus abençoe a todos. Eu tenho falado com todo mundo que a gente vai sair vitorioso dessa situação pandemia, a gente tem que ter um voto e um coro de fé, que a gente vai sair forte, mais robusto, e o Brasil vai ser uma nação que vai surpreender milhares e milhares de outras nações. A gente tem que ter esse tipo de convicção, afinal, nós somos muito bons no que fazemos. Eu não gosto de ter esse pensamento que às vezes eu vejo de colegas vira-lata, de que o Brasil é ruim, a gente tem desafios, mas a gente vai superar todos eles, se Deus quiser. Estamos aí justamente para isso, né? A gente trabalha nós lidamos com projetos, lidamos com estratégia, lidamos com disciplinas ágeis, justamente para modificar as organizações, para trabalhar com elas, para que elas possam cada vez mais estar melhorando e atingindo um nível de performance cada vez melhor. Né? Claro. O Renato aqui comentou ontem uma pergunta, desculpe, André. Douglas, sou estudante ainda, mas já iniciando aqui no meu estado, Mato Grosso. O que você me daria de conselho? Querido, se aposse dos conhecimentos que o PMI tem. Eu não sei se temos capítulo no Mato Grosso, mas se não tiver, seja bem-vindo ao PMI capítulo DF. Temos uma série de iniciativas, procure uma rede voluntária do PMI, se aposte dos conhecimentos, desenvolva o seu network. O PMI é um excelente instrumento para isso e consuma o conteúdo que o PMI promove. Tenho certeza que vai ser uma baita iniciativa e se voluntarie. Eu tenho falado com muita gente, eu tenho dado muitos cursos de forma voluntária e eu saio cada vez mais rico do que quando a gente, às vezes, até celebra algum tipo de contrato. Né? Quando a gente se voluntaria, é muito rico a troca, é muito rico o apoio e network. Então, é muito lindo. Então, se voluntarie, ajude empresas que querem evoluir com projetos. Eu tenho certeza que você vai criar uma plataforma de aprendizado fantástica. Renato, o colega até já passou aqui o link do PMI Mato Grosso. Tá? Qualquer coisa também, consulte a gente. Então, o Matheus passou o link. Qualquer coisa, consulte a gente. Tá? Você é estudante, eu sou diretor de educação, então qualquer coisa, entre em contato comigo também, o que eu puder te ajudar, será um prazer. Ok? Legal, de bola. Então, pessoal, eu agradeço em nome do PMI a presença de todo mundo, eu agradeço demais ao professor Douglas pelo tempo, disponibilidade, o aprendizado cada vez melhor, cada vez mais interessante. Tá? E lembro vocês o seguinte, tá? Nós vamos fazer um novo webinar. Tá? Agora, deixa eu pegar os dados aqui certinho dele para poder passar. André, depois eu vou te mandar o que eu apresentei e aí você compartilha com o pessoal, então. Sim, com certeza. Tá? Legal. Então, nós vamos fazer um novo webinar, como desdobrar a estratégia até o dia a dia do negócio, tá? Com o Paulo Alexandre e a nossa diretora... Baita iniciativa essa daí, viu? Isso, muito bom. Eu estou fazendo um trabalho no Ministério de desdobramento de estratégia e o que eu vejo que é comum, tá, dos colegas que querem desenvolver estratégia. É muito fácil criar um mapa estratégico e virar quase que um diploma, né, André? Exatamente. Nas salas dos executivos, dos colegas. Se tornando um referencial meio que utópico. Mas o grande desafio, para além do mapa estratégico, um baita instrumento de diálogo, de comunicação, é a gente fazer o desdobramento. Eu estou fazendo esse trabalho no Ministério, depois, se vocês quiserem fazer um trabalho de um workshop, eu mostro mais ou menos como é que está sendo esse trabalho lá. Legal, será muito bom, tá? Muito legal mesmo. Então, pessoal, não percam essa oportunidade, tá? Vai ser muito interessante, ok?
E me coloco à disposição de vocês aí também. Tá legal? Não só para ter o contato, mas em termos de instituição educacional, para realizarmos contatos, fazer parcerias, enfim, me coloco à disposição aí. Já botei no chat meu contato, meu e-mail, meu telefone e estou à disposição, ok? Só lembrando, pessoal, vai ser emitido, vai ser enviado um e-mail, tá? Com algumas informações, inclusive o certificado de participação, tá? Com o link para poder assistir o vídeo, que é o próprio, já falei com vocês, que vai estar disponível na página do nosso capítulo, né, do PMI-DF. E o professor Douglas já colocou a página dele com os artefatos, tá? Tudo mais, ok? Então, vocês vão receber tudo isso em tempo, tá legal? Muito obrigado a Gente, todos, muito obrigado, presença, André. tá? Valeu demais. Valeu Fico muito demais e vamos à próxima, se Deus quiser. Bom? Um Bom, abraço em gente, um todos, forte abraço. Deus pessoal. abençoe a todos. Sucesso, Amém. como diz o meu jargão, um abraço e sucesso. Amém. A todos nós. Tá? Até logo, gente. Tudo de bom.